Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Tudo bem? Estamos reunidos aqui para mais um momento de edificação da palavra. Peço para os irmãos que estão aí ao vivo nos acompanhando que deem o ok, o joinha aí para ver se está chegando, imagem, som, tudo certinho, para a gente iniciar esse momento. E Roberto, ok. Então já deve estar tudo ok. Vamos iniciar. Eu vou iniciar dando um recado, tá? Que a minha irmã pediu aqui, que é do culto de domingo agora, né? Todo culto é especial, mas esse a gente vai ter um alto de Páscoa, né? Um momento. Ah, vai botar uma imagenzinha ali. Isso. Então eu acho que é o Grupo Mira, mas o louvor vai estar inserido também, né? Nesse momento. Ontem eu estava aqui, que eu trouxe a Malu, que também vai participar. Eu que fiz questão de não assistir nada, mas acabei ouvindo um pouco assim, e a produção tá muito legal. Então, vai ser um momento muito marcante aí. Então, né, não deixe de vir por nada, né? Então faça, né, se você tem algum compromisso, né, que é feriado, mas faça um esforço, né, para chegar a tempo aí e participar do culto, né, e congregar e participar desse momento que eu acredito que vai ser muito especial e marcante aqui na igreja. Amém? Então, Páscoa Musical, Comunidade Amar, domingo agora, dia 5 de abril, às 19h30. Amém? É isso aí. No final eu reforço de novo, porque tem gente chegando ainda. Bem, irmãos, a gente já orou aqui, o Asf já orou para a gente iniciar, mas eu vou orar agora juntamente com vocês para a gente iniciar esse momento da palavra, ok? Vamos orar. Pai amado, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, reunidos, Senhor, de forma virtual, mas reunidos, Senhor, num só coração, num só espírito, num só propósito, Pai, para juntos, Senhor, sermos edificados pela Tua palavra. E é isso que clamamos nessa noite, que a Tua graça, o Teu amor, o Teu favor por nós esteja operando, agindo, abrindo a nossa mente, nosso coração, para receber, Senhor, tudo que o Senhor quer ministrar conosco, Senhor. E o Teu nome seja exaltado, glorificado em nosso meio e através das nossas vidas, Senhor. Que a palavra, Senhor, e através do Teu Espírito possa produzir frutos, possa nos vivificar, para que possamos viver de forma frutífera, atuante e agindo nesse mundo, Senhor, refletindo o Teu caráter e a Tua imagem. E Teu nome seja glorificado através de tudo que fizermos, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Bem, irmãos, então a palavra de hoje, né, é baseada em Efésios capítulo 2. A proposta dessa noite é a gente fazer a leitura corrida desse capítulo e ver as riquezas que existem nele, né? Então, por que eu cheguei nesse capítulo, né? A gente está na semana da Páscoa, né? Como eu já falei, a gente vai ter o culto de Páscoa domingo agora. E eu preparei um material que a gente sempre realiza lá no colégio, que é a gente tenta ajudar as famílias a fazer um momento, né, de relembrar a Páscoa nas suas casas, né? Então a proposta é que elas façam um período na mesa juntos, né? Seja um café da manhã, um almoço ou um jantar. Então a gente dá alguns recursos ali para que elas façam um momento de celebrar juntos, todos sentando na mesa, fazendo uma refeição, mas, né, um momento dedicado, lembrando do sacrifício de Cristo, né, celebrando, orando, cantando uma canção, lendo uma passagem e ceiando, né, não a ceia, corpo e sangue de Cristo, mas uma ceia, uma refeição, né, em louvor, em gratidão a Deus pela sua obra redentora na cruz, né. E a gente sempre procura um tema, e o nosso tema esse ano foi baseado em Efésios 2,
e é focado na família, né? A ideia é falar sobre a família que nós temos aqui e que também temos o privilégio, né? Se a nossa família está toda em Cristo, nós temos o privilégio de ser uma família aqui e pela eternidade, né? Porque seremos todos irmãos, né? Então essa ideia, né, de saber que a minha filha é minha irmã em Cristo é muito legal, né? Ela é minha filha aqui, eu tenho a responsabilidade de educá-la, criá-la, né? Mas ela é minha irmã em Cristo também, assim como os irmãos, né? Como o Xande, o Frank, enfim, o Alisson, enfim, todos os irmãos aqui que não são meus parentes de sangue, mas são irmãos em Cristo, assim também a minha filha é, né? E às vezes a gente não para muito para pensar nisso, né? Mas é muito legal. E a ideia foi essa, então, né? O tema. E aí, eu quis, baseado nisso, trazer esse capítulo 2 de Efésios para a gente estudar. Ele é um capítulo muito rico. Ele fala de Páscoa, né? Não da forma tradicional, né? Mas fala muito de Páscoa. E eu dei esse título, né? Mais Deus, porque o versículo 4, ele faz essa mudança drástica ali, né? Ele fala como éramos, como estávamos, e aí vem esse alívio, mais Deus, né? Tem muito poder. Quando a Bíblia, né, você está fazendo uma leitura ali da tua Bíblia e vem essa expressão mais Deus, segura que vem coisa forte aí, porque Deus veio, Deus mudou a situação. Então, de vez em quando, a Bíblia traz essa expressão, mais Deus. E é muito rico, é muito forte essa expressão. Então, né, esse capítulo eu intitulei aí uma história de amor, sacrifício e de família. E a ideia, então, é a gente fazer a leitura aqui. Mas antes, falar um pouquinho sobre Efésios, né, essa carta, só para a gente contextualizar. Ela foi escrita, né, pelo apóstolo Paulo, provavelmente ali entre os anos 60 e 61, enquanto Paulo estava preso em Roma. A primeira parte dessa carta, né, incluindo aí o capítulo 2, ele se destaca por ter um tema que seria algo meio que resumindo, assim, um resumão, né? Seria o privilégio de antigamente aqueles que eram pagãos, né, idólatras, gentios, agora convertidos a Cristo, né? Então a primeira parte tem esse tema que é muito forte, né? E a introdução ali no versículo 1 do capítulo 1, né? Paulo diz, né, aos santos fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, né? Ele complementa e acredite-se que alguns manuscritos, né, originais não tenha essa expressão que estão em Éfeso, né? Apenas está aos santos fiéis em Cristo Jesus. Porque essa carta, na verdade, acredite-se muito que ela é destinada ela é uma carta geral destinada àquela região ali, né? E principalmente destinada aos gentios convertidos ao Evangelho. E o que reforça isso é que ela é a única carta, de todas as cartas de Paulo, ela é a única carta que não trata de assuntos específicos daquela comunidade. Então todas as outras cartas vêm trazendo, né? Lembra daquilo, vocês têm feito isso, vocês, né, aquela situação. Ela não trata de nada específico assim sobre aquela comunidade. Então acredito-se muito que ela é para a região e ela é uma carta geral aos gentios que se converteram ao Evangelho. Então ela é uma carta, né, todas são muito direcionadas a nós, mas essa ainda é um pouco mais assim, porque nós somos gentios, né? Nós, não sei se tem algum judeu aí no nosso meio, mas eu acho que não. Nós somos gentios e estávamos ainda mais distantes de Deus, né, do que os judeus, mas mesmo assim a gente vai ver que ainda estavam, mesmo sendo mortos, mesmo estando mortos, distantes, separados, impedidos de nos chegar a Deus, ainda assim Deus nos escolheu, nos amou, nos perdoou. Amém? Então vamos iniciar a leitura aqui. Então eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 2 da carta aos Efésios. A minha versão aqui que eu vou estar lendo é a NVT, minha Bíblia nova. Eu queria uma Bíblia pequenininha, fininha. Eu comprei, eu gosto, né, de fazer algumas leituras na NVT, e aí eu só usava o celular para NVT, aí eu aproveitei
para pegar uma Bíblia nova nessa versão e pequenininha, fininha. Só compartilhando com vocês, tá novinha. Bom, então vamos abrir aqui. Os slides, eles vão ser apenas alguns tópicos, alguns títulos, né? E vai apresentar lá qual é o versículo que a gente está lendo, né? Então, essa primeira parte, nós vamos ler do versículo 1 ao 3, tá? Que é, como eu falei, estávamos mortos. É o título que eu dei para esse trecho aqui. Bem, vamos fazer a leitura e depois a gente vai pontuando algumas situações aqui. Então, vamos lá. Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera nos corações dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Então, estávamos mortos. Essa era a nossa situação real, né? Não existia vida em nós, não existia nada de bom em nós. E nós estávamos acostumados, esse era o nosso modo de viver distante de Deus, separados de Deus. E no versículo 2, tem um trecho aqui que eu achei bem interessante, que ele fala, né? O espírito que opera no coração, aqui, né? Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, né? Satanás aqui, né? E aí ele diz, ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então, aqui tem uma situação muito interessante e forte, né? Que, né, aquele que reina, né, na maldade, né, Satanás, ele é o espírito que opera não em todos os corações, mas é nos corações daqueles que se recusam a obedecer. Aqueles que não compreendem, aqueles que não entendem, aqueles que não se rendem às verdades absolutas da palavra de Deus. Aqueles que se recusam a entender que o que está contido aqui nesse livro é verdade pura e absoluta. Então, aqueles que não obedecem, eles vivem segundo o espírito desse mundo, segundo o curso desse mundo, que é estar morto, distante de Deus, separado e em caminho para, caminhando para o inferno. E todos nós vivíamos assim, né? Essa era a natureza humana. E o que nós merecíamos, então? A ira de Deus. Isso é muito interessante também a gente saber, quando fala aqui de ira de Deus, existe uma ideia equivocada de inferno, de que Satanás reina no inferno. Isso traz um ensino e um peso muito maior sobre o que é o inferno. Muitos criam uma imagem de que Satanás está lá no inferno condenando aqueles que vão para o inferno, né? Ele que está lá regendo, dominando o inferno, e ele é o causador do sofrimento, né? Mas na verdade, biblicamente, Satanás também vai sofrer no inferno. Também é um lugar de condenação para ele. Todos vão sofrer no inferno, porque o inferno é o lugar onde reina, na verdade, a ira de Deus. E não existe nada mais poderoso do que isso. Toda a maldade ou tudo que Satanás poderia fazer para ferir alguém nem se compara à ira de Deus. Então essa imagem de que Satanás, que reina no inferno e que é ele o causador do sofrimento eterno, é uma imagem muito recente. Ela é lá no final da Idade Média, né, que se criou essa ilusão, até através de pinturas, assim, mas não é a verdade que a Bíblia nos conta, né? O inferno também é para Satanás. Todos os que não obedecem a Deus
todos os que não se rendem à verdade desse evangelho, como fala aqui no final do versículo 3, por natureza, são merecedores da ira, como os demais. Essa ira é a ira de Deus. Ok? Então, eu acho que isso traz um peso muito mais forte. Né? E seguindo agora para o versículo 4, então, vem aquele momento de alívio. Né? Na imagem anterior ali, a gente tinha... estávamos mortos e tinha os sepulcros ali. E agora vem essa expressão que deve trazer paz ao nosso coração, né? Mas Deus, né? Deus entrou na história. Estávamos mortos, distantes, separados, caminhando para o inferno, merecendo a ira eterna de Deus. Mas Deus, e aí o seu amor transborda, a sua misericórdia transborda, né? Deus, que é rico em misericórdia, que é grande em amor, ele veio intervir por nós, pelo seu povo, pela sua igreja, por aqueles que não mais desconsideram as verdades do Evangelho, mas agora obedecem, entendem e vivem as verdades do Evangelho. E assim, então, Deus demonstra o seu amor, a sua grande misericórdia. E foi Ele, e não nós, que fez esse ato de bondade. Deus, que é rico, né? Vamos ler aqui o versículo 4, que eu não li ainda, né? Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Então, de toda aquela situação terrível que estávamos, Deus vem e age e intercede por nós, né? E aí o versículo 5, então, continua. Que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, pode passar ali, versículo 5 ao 7, tá? Que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Então, mesmo mortos, mesmo naquele estado miserável que estávamos, Deus veio e agiu por nós. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele, junto com Cristo aqui, se a gente voltar aqui no versículo 19 e 20 do capítulo 1, ele fala assim, né? Uma passagem muito poderosa também. Versículo 19 e 20, ele diz: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se em lugar de honra, à direita de Deus nos domínios celestiais. Então, olha só, ele nos deu vida juntamente com Cristo, fazendo referência a esse versículo aqui anterior. Que o poder que nos trouxe a vida não é por algo que nós fizemos, não é porque nós somos capazes de alguma coisa, mas é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. Então, se a sua salvação é por esse poder, a gente pode ter a certeza de que somos salvos em Cristo. A gente pode ter uma convicção plena que não foi qualquer poder, não foi algo que a gente conquistou, mas é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, e Ele está vivo. Então não há como a gente negar a salvação de Deus em nossas vidas. É o mesmo poder, a Bíblia deixa clara. Não foi com coisas vãs, não foi com coisas corruptíveis, não foi pelo que você pode fazer, mas é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. Então tenha certeza que você está no melhor lugar que existe. Você está salvo em Deus, porque foi o poder que ressuscitou a Cristo que também nos salvou, que também nos trouxe de volta para a vida. E aí reforça, é pela graça que vocês são salvos. É pela graça, e não é nada que nós tenhamos feito. Pois Ele ressuscitou a Cristo, nos fez sentar também com Ele, e agora estamos em Cristo. Pode voltar ali, Asaf, não saí ainda. Tá? Ainda estamos em Cristo. E aí o versículo 7 também é muito interessante aqui, que Paulo vai falar, né?
Portanto, nas eras futuras, em algum momento, quando Deus quiser, né, ele fala, né, Deus poderá apontar para nós como exemplos da riqueza insuperável da sua graça. Olha só que legal, você já parou para pensar no que Paulo está falando aqui? Quando Deus quiser, em algum momento no futuro, ele pode apontar para nós como exemplos da sua riqueza insuperável de graça. Olha só, Deus pode dizer, olha só, todos esses daqui foram salvos. Olha só a riqueza da minha graça, do meu poder. Eu não só ressuscitei a Cristo, que já é um feito extraordinário, gigante, mas ele pode dizer, eu também ressuscitei a todos esses daqui. Eu tirei eles que estavam mortos, separados, distantes de Deus, caminhando para o inferno, e eu agi com graça. A minha riqueza insuperável de graça agiu neles. E essa graça foi revelada na bondade, no amor de Deus, que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Onde, né, ele traçou esse plano perfeito em que Cristo desceu aqui na terra, viveu em nosso meio, nos ensinou a como viver e cumpriu a sua obra redentora, sendo sacrificado na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Essa é a grande bondade e o grande amor de Deus revelado para conosco, para que pudéssemos ser, então, um reflexo da glória e do poder de Deus. E Deus, ainda quando quiser, no futuro, em algum momento, ele pode olhar para todos nós e nos usar como exemplo da sua grande e insuperável graça. Então, é muito legal essa expressão aqui, né? E aqui fala de Páscoa, né? Essa bondade, esse amor de Deus é a Páscoa, né? Como eu falei, essa obra redentora de Cristo, né? Onde lá no Antigo Testamento, como sombra, né, ali na saída do Egito, Deus instituiu a Páscoa, onde cada família tinha que sacrificar um cordeiro, aspergir o sangue na porta, passaria o anjo da morte e não afetaria aquela casa. E aí Jesus, agora, não mais como sombra, mas agora sim, de fato, o que deveria acontecer, ele se tornando esse cordeiro sacrificial, né, esse cordeiro pascual, do qual o sangue dele agora que nos livra dessa morte, né? Então aqui fala muito de Páscoa, né, nesse capítulo de Efésios, capítulo 2. Agora sim, vamos prosseguir ali para o versículo 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Então aqui, algo que a gente fala bastante, algo muito claro, muito evidente, que não tem como negar, não existe, biblicamente, força ou respaldo para dizer que há alguma outra forma da gente ser salvo a não ser pela graça de Deus. É muito evidente aqui, vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês. Ele fala 3 vezes a mesma coisa, né? É pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, e é dádiva de Deus. É muito claro. É Deus que faz. E aí, para reforçar, ele ainda complementa. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Então, não tem como ser mais didático, mais explícito e mais claro do que isso, né? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, isso é de Deus. E aí, não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém se orgulhe. Então é muito claro aqui. A nossa salvação é somente por meio de Deus. É um dom de Deus. Não é uma recompensa, é um presente, um favor que a gente não merecia em nenhum momento receber isso, né? Como eu já falei, não é apenas um presente surpresa. Eu já falei em outros momentos, né? Tipo assim, a graça não é assim, você está no seu aniversário e você ganha um presente. Ok, é comum, né? Mas assim, um dia qualquer alguém chega e te dá um presente. A graça ainda é maior do que isso, que na verdade a gente merecia algum castigo, a gente merecia algo ruim. E ainda assim a gente é agraciado por Deus e recebe o seu amor, essa recompensa de não sermos mais condenados ao inferno, mas agora ter a vida em Cristo.
Então, muito claro aqui que nada disso vem de nós. Mas, o versículo 10, ele vai falar algo muito interessante aqui também e complementa isso que a gente falou. Ele primeiro, né, nos coloca lá embaixo, né, que nós não merecíamos nada, nós estávamos distantes de Deus, eram merecedores da ira divina, mas agora ele diz: pois somos obras-primas de Deus. Nós somos criados por Deus, né? Deus olhou para a sua criação e viu que era muito bom, né? Nos colocou como coroa de toda a criação. Então nós temos, né, os nossos valor em Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Isso aqui é complemento do versículo anterior, do trecho anterior que a gente falou, que nós não somos salvos pela graça, que nós somos salvos pela graça por meio da fé, que não vem de nós, é dom de Deus, e não é uma recompensa de prática de boas obras para que ninguém se glorie. Mas aí agora ele vai falando que nós fomos criados por Deus, somos obra-prima da criação de Deus e chamados para realizar as boas obras. Então, primeiro ele fala que não são as boas obras que nos garantem a salvação, para que a gente não se glorie, mas nós somos criados para essas boas obras. Então, não é, então eu estou salvo, eu não preciso fazer mais nada, não são as minhas boas obras que vão me garantir alguma coisa, então estou de boa, estou tranquilo, já estou salvo. Não, na verdade, nós fomos chamados para isso. Esse é o curso natural daqueles que estão em Cristo. Nós somos chamados para viver essas boas obras, para praticar as boas obras, para sermos o melhor que a gente puder, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo nessa terra. Não porque vamos conseguir alcançar alguma coisa, não porque vamos nos livrar do inferno, não porque vamos garantir uma eternidade para nós se a gente fizer isso ou aquilo. Não, mas é porque isso, as boas obras, viver em santidade, é o nosso chamado original. Como ele falou aqui, de antemão planejou para nós viver de forma correta, santa, justa, diante de todos, amando a todos, servindo a todos. Essa é a forma natural de todos aqueles que estão em Cristo, que devem viver e se esforçar ao máximo para viver assim. Não para alcançar alguma coisa, mas porque já alcançamos, porque Cristo já transbordou amor e misericórdia por nós. E assim, então, nós, mesmo fazendo tudo isso, continuamos não sendo merecedor de nada. Mesmo sendo a melhor pessoa possível, amando a todos, servindo a todos, mesmo assim a gente continua sendo imerecedor. Bem? Seguindo agora o versículo 11 e 12. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Então aqui ele inicia mais destinado ao gentio, que é o nosso caso, né? Então, como eu falei, essa carta é muito destinada aos gentios que agora se converteram, né? Mas aqui traz aqueles sintomas, né? Daqueles que estavam distantes de Deus, né? Afastados de Cristo, sem esperança, sem uma família. Esse era o nosso quadro. Assim estávamos, né? Não tinha esperança nenhuma para nós, não tinha razão nenhuma da nossa existência, totalmente distantes de Deus e sem família. Esse trecho aqui, a carta fala muito de família, que Deus é um Deus de família, Ele é um Deus que se chama de Pai, né? E nós devemos tratá-lo assim, é a forma com que Ele se apresenta muitas vezes, um Pai que constituiu uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus Cristo. Seguindo aqui no versículo 13. Agora, porém, estão em Cristo Jesus.
Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Novamente aqui a Páscoa, né? O poder da obra redentora de Cristo, o seu sangue derramado naquela cruz. Então, pelo sangue de Cristo, agora nós estamos nele, nós estamos perto dele, nós podemos andar com ele e viver, aprender com ele a maneira correta de viver. Essa é a nossa nova natureza agora, viver inserido em Cristo. Prosseguindo agora no capítulo 14, versículo 14 ao 16. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus, em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Então Deus nos fez um agora. Deus uniu todo o seu corpo. Judeus que se converteram, gentios que se converteram, agora não existe mais diferença. Ele desfez toda a inimizade. Ele nos deu a paz e nos fez um agora. Aqui tem um contexto muito forte de judeus e de gentios, né? Principalmente a questão da época que era tratado, mas aqui a gente também pode trazer outras referências bíblicas também sobre essa unidade do corpo de Cristo, onde não existe mais diferença nenhuma entre nós. Todos somos parte da família de Cristo, todos temos o mesmo nível em Deus, então não existe mais, né, branco, preto, não existe pobre, rico, não existe, enfim, classe social, não existe até diferenças de etnias, né? Ou aqui mesmo em Brasil, né? Não existe quem é do Sul, quem é do Nordeste. A gente é uma grande comunidade onde tudo isso enriquece. Todas essas diferenças vêm contribuir para a riqueza que existe cultural em nosso meio cristão, mas sem diferença nenhuma. Por isso que não existe, não tem como a gente conceber a ideia de racismo de qualquer tipo de espécie, né? Menosprezo de qualquer tipo de classe social ou até de diferença etária no nosso meio, não existe. Então, no meio cristão, isso deve ser algo muito bem estabelecido no coração de cada um. A gente deve levantar esses temas, né? E hoje em dia esses temas são muito polarizados e muito nichados, né? Porque as pessoas fazem disso massa de manobra, né, política, né, segregando, diminuindo muito as classes sociais, enfim, onde eles puderem fazer um nicho, uma divisão, eles se aproveitam disso, e a gente deve conscientizar, né, os nossos irmãos que isso não deve ocorrer, mas já deveria ser algo muito natural de todo cristão, saber que não existe diferença nenhuma em nosso meio, né? Todos somos um em Cristo e não existe nenhum tipo de acepção, né? Não existe merecimento nenhum, não existe aquele que é melhor, aquele que é pior. Todos podem exercer qualquer cargo, fazer qualquer função dentro da igreja, ter qualquer tipo de relacionamento, porque não são essas questões que vão nos impedir, né? Vamos dizer assim, apenas as divisões que existem são maturidade em Cristo, né? Conhecimento em Cristo, né? Que vão estabelecer alguém que é líder de algum departamento, enfim, mas nada além disso no nosso meio. Amém? E prosseguindo aí o versículo 17, então já caminhando aqui para o final desse capítulo, vamos ler do 17 ao 19. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos nem forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Então, como eu falei, não existe mais estranhos e
forasteiros, né, ou estrangeiros. Não existe isso, né? O Antigo Testamento, como a gente falou, já era sombra. No Antigo Testamento a gente vê essas questões de povos, né, muito forte, né? As nações, os impérios ali, e isso era muito forte, os clãs, né, as famílias. Porém, a gente vê o tempo todo Deus inserindo no meio do seu povo estrangeiros, Deus recebendo, Deus acolhendo, Deus fazendo grandes obras por meio de estrangeiros, né? Porque tudo isso já era sombra do que haveria de ser, né? Deus recebeu no seu povo todos nós, gentios, de todo tipo, né? E agora não existe mais nenhum tipo de diferença no nosso meio. Todos temos acesso a Deus, né? Temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então, nada agora pode nos separar de Deus e nada pode impedir a nossa comunhão em Cristo. E agora sim, nosso último trecho aqui, 19 e 20. Não, desculpa, 20 e 21, né? Não, 20. Depois tem o 21, desculpa. Juntos agora nós somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Então aqui, né, no versículo, no trecho anterior, a gente falou de uma família, então, né? Nós somos uma família, e aqui ainda a gente estreita mais ainda, agora nós somos uma casa, né? Uma família que vive juntos, habita no mesmo teto, né? Debaixo do mesmo teto, uma casa edificada, então, sobre um alicerce só, que é a Escritura, né? Quando fala aqui o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tudo que eles construíram, né? Que está aqui registrado nesse livro, né? Esse é o alicerce dessa igreja, que é uma família e que é uma casa, né? Então, é uma família, uma casa, um alicerce, que é tudo que contém nessa Escritura aqui, né? Desenvolvida pelos profetas e pelos apóstolos, e também uma pedra principal, que é Cristo. Então, tudo isso que está contido aqui está baseado num firme fundamento, que é Cristo. Então, é uma casa, uma família, um alicerce, a Escritura, e uma pedra principal, que é Cristo. É nisso que nós vamos crescendo, essa casa ajustada, aperfeiçoada, essa família santa e unida em Deus. E aí, para finalizar, versículo 21. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Pode passar ali. Isso. Então, uma firme unidade onde Deus habita. Então, com esse versículo aqui, versículo 21 e 22, né? Eu quero trazer essa ideia aqui da gente estar cada vez mais unido. Então a gente falou, né, uma família em Cristo, através do amor, da bondade de Deus, que tanto nos amou, né? Mesmo sendo pecadores, mesmo estando mortos em nossos delitos, Deus nos amou, se sacrificou por nós, né? Cumpriu o seu plano perfeito, entregou Cristo, que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, e estabeleceu, então, uma família. Então, por isso que é uma história de amor, sacrifício e de família. E essa família, então, deve ser firmemente unida. Uma firme unidade, todos juntos nesse só propósito de amar a Deus, servir a Deus, glorificar o seu nome, onde Deus habita. Deus está no nosso meio, se movimentando, se agindo, curando, fazendo maravilhas através das nossas mãos, através do que a gente se dedica ao servir, ao amar, ao se dedicar pelo próximo. É Deus agindo nessa grande comunhão, nessa grande família, Deus habitando e movimentando. É milagre em cima de milagre, e milagre às vezes receber um irmão em casa, né? Para um café, para um almoço, isso é milagre, porque nós estávamos distantes de Deus, nós não tínhamos família e hoje temos comunhão. São pequenos milagres e grandes milagres também, de cura, de restauração matrimonial que acontece no nosso meio, né? De filhos se convertendo ao Evangelho, de pais se convertendo ao Evangelho. Então,
Então são pequenos e grandes milagres que acontecem todo dia, se a gente parar para pensar, né? Todo dia em nosso meio, nessa grande família, né? Agora falando aqui em nível de comunidade Amar, que faz parte de uma gigantesca família aí, que é a família de Deus, mas falando aqui em comunidade Amar do Portal, né? Que a gente pode ver muitos milagres em nosso meio, através da nossa comunhão, através do nosso compartilhar, do servir, do ajudar, né? De estender a mão aos nossos irmãos, da comunhão uns com os outros. Deus opera, Deus habita, Deus age em nosso meio, nessas coisas e nessas atitudes. E aí, estreitando um pouquinho mais, né? A gente falou dessa grande família, falamos dessa família aqui, Comunidade Amar do Portal, e agora vamos levar um pouquinho para nossa casa também, né? Aqueles que hoje têm o privilégio de ter essa família, a família total em Cristo, né? É um grande privilégio. Já pararam para pensar nisso? Né? Como iniciei falando, né? Já pararam para pensar que grande privilégio nós temos aqui, ter uma família aqui, de carne e sangue, né, habitando na mesma casa realmente, e ter essa família pela eternidade também, né, onde lá seremos irmãos em Cristo, por toda a eternidade, servindo, amando a Deus, por toda uma eternidade, ainda em família. Né? Isso é um grande privilégio, uma grande... a grande bondade de Deus refletida em nossa casa. Amém? Meu irmão, espero que tenha sido bênção para tua casa, para tua família, para tua vida também, em especial, que esse amor, esse sacrifício e essa família de Cristo seja reavivada aí no teu coração, essa esperança, e dando, né, continuidade ao que a gente já iniciou hoje, né, reforçar então o convite para o nosso culto de domingo, então, né, que vai ter a Páscoa aí, o musical, realizado pelo Grupo Mira, com participação do louvor da Comunidade Amar. Então, realmente um momento muito especial, né, a Páscoa, né, o sacrifício de Cristo, é algo que naturalmente todo cristão tem que lembrar todo dia, né, porque não existe vida sem isso. Todo dia a gente tem que lembrar. Como a gente é falho, a gente esquece, Deus instituiu a ceia, né? Que aí é estabelecido, né, por algumas igrejas, né? Algumas fazem todo domingo, outras fazem uma vez por mês, outras fazem em outros períodos, mas aqui na nossa Comunidade Amar, a gente estabelece uma vez por mês, então, pelo menos uma vez por mês, a gente tem que lembrar ainda mais, né, do sacrifício de Cristo. E ainda assim, né, se por acaso a gente não lembrar uma vez por mês, pelo menos uma vez por ano, a gente tem que se lembrar muito aí, através da Páscoa, né, da obra redentora de Cristo. E aí, de forma mais especial esse ano, a gente relembrando isso através de um musical, né, de uma encenação, que com certeza vai ser muito linda e impactante nos nossos corações, reavivando a nossa fé e a nossa esperança. Amém? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no grupo. Não acompanhei. Coloquei o celular de lado, não vi mais nada. Mas é isso aí. Glória a Deus, boa noite. Então é isso aí. Tem uma música, eu esqueci de falar com o Asaf antes, mas tem uma música que é muito legal, fala um pouco sobre isso. Se tu conseguir, Asaf, por alguma forma colocar agora no final, a música é Vinho e Pão, da Novo, Ipalfa, ou Novo Canto, agora eles mudaram de nome, né? Vinho e Pão. É uma música muito legal também, e fala um pouco sobre isso, né? Se a gente puder terminar aí escutando essa música, vai ser bênção. Amém? Pegou? Que massa! O louvor pegou aí, ó. Já tô falando, Leandro, me perdoa, mas daqui a pouco a gente deve estar cantando nos cultos aí. Que bênção. A música é muito linda. Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Né? Um ótimo feriado, né? Que sexta-feira agora é feriado. E que a gente então relembre da obra de Cristo. E até domingo, então, para a gente fazer um culto lindo aí, festivo, celebrando a obra redentora de Cristo na cruz. Deus abençoe a todos. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz,
por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, esse é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto, nosso irmão. O Rei da terra e céus é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, esse é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão.